de repente, il peut mourir là. J'en enfant entendait. Et on va faire un travail de Dieu. Et encore, on va me considérer comme mais la confiance. Amen. 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 Elias est un peu comme quelqu'un qui il est dans la cave. Marche. Et le lion le sert. Pour que elle s'habille. Qui a confiance à Dieu. La raison pour laquelle nous confions au si vous êtes ceux qui ont confié, si vous êtes et nous capables de trahir. Si vous êtes et nous capables de largar. Toi qui disais où ma vérité. C'est lié je n'ai confiance en Dieu. Les largar dans laquelle. Muito das vezes já te deu sujeito. Qualquer situação que acontece em casa, tenha sua confiança. Coloca fé. Diz Deus que apoia essa criança está bem. Essa situação está se passando. Essa situação deve passar. Mas muitas das vezes, por falta da confiança, você vai dizer: você tem que ser no céu de Deus. Até que eu posso orar. Essa situação coloca a confiança em Deus. A confiança que você é muito maior do que a aflição que virá em ti. Por quê? Se você não lhe colocar a confiança, a aflição virá contra ti, vai te dominar. Muitas das vezes, você até não poderá chegar até no céu de Deus. Já está no caminho. Só vão ligar. Irmão, aí, mas eu louvo uma situação assim, eu estou no hospital. Alors, pai, será que engana a maneira de dizer que eu vou na minha falta da confiança. Manque de confiance. Amém. Amém. Jérémie, chapitre 17, verset 5. A palavra da vida. Amém. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no mundo. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Oyo ase confia kana moto pe ataka makansebe moto enyoso epa ya moto. Lema no versículo 7. Tami na verset 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. A palavra da vida. Amém. Bendito o varão que confia no Senhor. Esse é o moto oyo ataka elika na epa na nzambe. E cuja esperança é o Senhor. Pe oyo ataka espoir na enyoso epa na nzambe. Amém. Amém. Batemos na palma pela glória. Primeiramente, no versículo 5, a Bíblia nos diz: maldito o homem confia no homem. Mas jovem, se você confiar no servo de Deus, você confiar no ouve só, servo de Deus. Quer dizer que você está colocando primeiramente a confiança em Deus. Que por causa dele é onde você vai receber a mensagem. Mas, maldito o homem que confia no homem. Versículo 7. Verset 7. A Bíblia nos diz:
Bem-aventurado. Bem-aventurado. Aquele que confia no Senhor. E cujo a esperança é no Senhor. Meus amados irmãos, muitas das vezes você já se encontrou com situações difíceis. Mas no fato de você colocar a confiança, você disseste, ou até hoje em dia você já conta a história. Eu também passei nessa história. Mas na confiança, você não vai contar que passaste naquela história. Porque você vai dizer que eu fiz alguém entender que somente nessa história que devemos confiar é somente Deus. Meus amados irmãos, primeiramente, a tua confiança tem que estar em Deus. Segundo, tem que estar no seu poder. Por quê? Tem uma parte onde eu li na Bíblia, onde a Bíblia nos diz que obedecer os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Eles é que recebem mensagens das vossas almas. É por isso, quando você está confiando em Deus, confia também no servo dele que ele enviou. Se o pai não colocou confiança em Deus, se o pai não colocou confiança em Deus, eu não estaria a pregar aqui no dia de hoje. Ele me confiou e Deus me disse, na verdade, com a confiança que me colocaste, ele deposita também a confiança. Assim também, ele também vai trabalhar devidamente. A confiança. Ouça. Bem-aventurado aquele que confia em Deus. A tua confiança está em quem? Será que está naquele lado? Será que está naquele sítio? Meus amados irmãos, uma vez eu dizia que bandeira não protege. Você que dá uma garrafa, você vai levar, você vai confiar aqui. Eu vou dizer que nessa aqui que ele me deu, eu tenho confiança, eu estou protegido. Que bandeira me deu, quando eu ir guardar, um tempo não estou a aparecer em casa, vou ir fazer limpeza no meu quarto, vou encontrar aqui, vão tirar, vão ir deitar. Agora minha proteção vai ficar aonde? É por isso, vale mais você que confia no Senhor. Eu também creio que no dia de hoje, você vieste, primeiramente porque você colocaste a tua confiança em Deus. Se você não colocaste a confiança nele, você não poderia vir aqui no dia de hoje. A razão pela qual eu quero dizer, bem-aventurado és, bem-aventurado és, que pisaste no dia de hoje nesse ministério. Bem-aventurado és, que estás a receber a mensagem que está te ensinando como confiar. Amém. Naquela hora, quando Elias levantou, eu vim me lembrar dessa história de Elias, por causa de uma história que aconteceu, que nos passou na quinta-feira. Elias levantou as mãos. Clamou. Meu Deus, meu Deus. Oh Deus dos céus. Ele sabia que Deus não habita na terra. Ele sabia que Deus habita no céu. É a razão pela qual, quando você está clamando, a primeira coisa que vai apresentar a tua confiança dentro da tua oração é quando você olha para Ele. Por quê? Quando você olhar assim, levantar-se assim, quer dizer que você não está lhe confiando. Oh Deus, olha a aflição que está se passando comigo.
Yoka. Oh, ici. Yoka. Dans quelle mèche mort? On lui fait acontecer. Yoka, où est-ce que Elia. Ou qui acontecer. Où est-ce que Quand Elia a acheté la mort, la mort, parole. Attendez-moi. Elle est personne qui est à mourir. Moi aussi. Il y a vie. Comme à Boutadad. La brutalité ma vie payée à créer. Mais je peux la concentration. Après, on va Chanel, pour moi, des choses qui sont là. Et comme il faut faire, il faut pas bouger la vie là. Et pour ce monde, tu dois jouer. Mais la confiance que vous avez coloquée en Dieu. Non, il faut pas se mettre dans la grève. Pourquoi tu vis de mettre la montagne naquele aho ukakonteseo Elia jabu Chanel elle a goba fiko pour qu'elle s'habille conforme la bouche Chanel elle a goja podari avec Roussel à partir du sel déjà podari avec un signal de Dieu sa présence elle faut une bouche quand elle dose à quel ça se récupère on doit vivre marche. La confiance à de nos spies. Confiance à pas Meus amados irmãos, eu quero você e eu colocar nossa confiança em Deus conforme meus pais colocou também confiança em Deus. Eu sou arrivé na televisão. Eu ouvi dizer isso. Mas eu vivi a realidade. A chuva da quinta-feira. Meus amados irmãos, eu naquela hora. Quando vi essa história de Elias, eu disse na verdade, a confiança que Elias colocou em Deus é a mesma confiança que meu pai também colocou em Deus. A confiança que colocaste em Deus, eu também vou colocar aquela confiança. No dia de hoje, somente no dia de hoje, a minha confiança também já permaneceu somente em Deus. Eu não quero sair com meu pai, mas eu quero te levar você também no meu trabalho. Nós ficamos aí. J'ai dit pour les obétants. Oramos. Bonelaki. Alale. Começou a soprar. Pepe ma casse. Ambula. Como o pai já anda com revelação. Le voilà pas ça qui est la révélation. Ele tentou dormir. Alale muke. Pela confiance. Voilà confiance. Deus nous dit só olhando o que está se passando. Dans ma vie la moka. Ele viu. Atali. Tem que já estava se levantando. Comme les gens, a chuva também. Pour la payer à meus amados irmãos, se fosse alguém sem confiança em Deus, aquela casa podia lhe cobrir. Estou te dizendo. Alguém sem confiança em Deus, aquela casa ia lhe cobrir. Por quê? Quando os combates se levantam, ele não escolhe onde é que ele vai destruir. O dever dele é somente ele que destruir. Mas você com a confiança, até que ele vem, ele virá se encontrar com o mais maior do que ele. Naquela hora, o tempo começou a se levantar. Vai a partir daí, levantou as mãos. Não bate na palma, Deus te conta. Naquela hora, vai levantar as mãos. Com a Bíblia dentro. A partir daí vem um sinal. Primeiro sinal que eu vi é o sinal da vitória. Naquela hora, quando o pai levantou o sinal da vitória, ele só gritou Jesus. E eu creio que onde ele estava, ele disse que aí dentro tem o que é meu. Ele já gritou meu nome. É a razão pela qual, quando você lhe colocar confiança, até que você esteja embaixo da pedra, mas quando você gritar Jesus, ele vai saber.
Pour ne pas écrire Jésus. D'être à Réobuka. Assisté mal levanté au manche. Eunice. Il n'était pas Jacques Jésus. Le proprement Boniface Samédis. Il n'était pas Jacques Jésus. Nous avons dimanche au Grita. Si on ne fait que pas Grita Jésus, et au Tamé, comme je dois être ajouté, et on va subir qu'on parle. Primaire amen. A confiance que le camp nous aide. À partir d'ahí, que le camp t'amène à confiance à nous clamons de notre part. Quando tem que sair, eu agora comecei a olhar. Se fosse alguém sem discernement, sem revelação, poderia sair fora, conforme o tempo saiu, ia descobrir. Mas como nós temos um pai da revelação, ele não se precipitou a sair fora. Ele se precipitou mais em colocar a proteção dentro de nós. Amém. Amém. 1 Coríntios 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Verset 16 pardon. 16. 1 Coríntios 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. A palavra da Bíblia. Amém. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Amém. Batemos na palma pela glória. Ali a Bíblia nos diz, não sabem que vós sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós. Agora você vai confiar em quem? Se o Espírito Santo vem de Deus, se o Espírito Santo está dentro de ti, você quer colocar confiança em quem? Eu creio que o Espírito Santo está aqui, está dentro de cada um de nós. Eu creio, conforme nós estamos, você vai colocar a confiança. Por quê? Eu e você somos o templo do Espírito. Naquela mesma hora que Elias fez a oração dele, o caminho da confiança. Primeira coisa que ele colocou é a fé. Se ele colocou a fé, ele tinha confiança que Deus poderia operar. A partir daí também, Deus opera. Deus opera. Amém. Amém. Hoje, uma história que eu acompanhei, umas duas equipes. Equipe de futebol. Outro lado, ganhavam sempre o outro. Mas aconteceu que houve um tempo, ele começou a perder. Houve um campeonato. Naquele campeonato, eles não chegaram de jogar juntos. Vem acontecer que final tem que jogar juntos. Ali cada um pensou que não vamos se encontrar com esse. Você sabe como é que está meu chile? O outro disse, olha, tem um que valeu esse lá no cemitério. Ele já lá no cemitério. Se não chegar lá, vamos fazer algo. Vamos ganhar. Aquele outro também disse, olha, essa equipe, conforme nós estamos a ver, vale mais. Nós procuramos um dos padres. Porque se nós se encontrar com o padre, ele vai fazer qualquer coisa e nós poderemos passar. Olha,
Elles font le pas. Équipe nous sait qu'il pas la sango. Pas de nous lever au cimetière. Sango avec un cimetière. Et ils font tamé, autre équipe tamé font le Kimbandé. Équipe on va gagner qui Kimbandé, on va pas un cimetière. Combien qui est? Ezaki au Kimbandé. Kimbandé. Tavala trash. Dans la vie na sima kuna. Il pas de Davaki. Padre azaki na batongo mususu. Afia kapina lui. Ezaki matiti bazomona na tête. Dans là. Nous savons qu'il y a quitté un personne. Nous savons qu'il nous sommes faisait fêter. Pas de tiro, pas de garafe, bouteille ou ma garafe de cristal. Bouteille de cristal. Mettez au mutago, mettez au four, mettez la moto. Nous sommes à faire auquel ça va. Il m'a dit on a ta mère. Même pas cause de ta mère. Même schéma. À qui on parle de commission avocat? Et les coloquants, cada un les coloquants, genre ma chose assez. À nous parle de commission avocat. Ou pasteur tamé ou qui m'a dit tamé la commission avocat. Et conforme à ces avocats, comment ça met avocat? On vous retourne. Garafa du Kibandé, parti. Garafa du Bade, parti. Par quelle température? On a pas une température dans ce palier. Encore à haut. Ushikitaba nukimbandea okuwa fushila na kile tempa ushikitaba nupadi okuwa fushila tenke mbandea kwani sinkontra ushikitaba faze amen amen c'est pour ça que l'on casse confiance en Dieu. Attaque Dieu chez lui. Même si ça garde en nous fort. Attaque qu'elle fasse à nous faire cœur. Garde en nous va pas. Comme elle. Là où il y a confiance en Dieu, elle dirige vers le corps. Et c'est un court circuit. Et au Kenya qui disait, pour ceux qui ont confiance en Dieu, tout lui qui faisait impératif. Choix disait, et véritable. Pour quel? Offre. Livre des sages. 5 des autres. 118. Versicle 8. Verset 8. La Bible disait, vois l'image. Confiant nous Seigneur. Que confier ensemble. Que confiant nous. Que confier à mon moto. Eles confiaram no homem. Parola confiar na moto. Vou confiar no Kimbandé. Vai confiar na nganga. Afinal o Kimbandé é alguém. Adali moto. Que não tem nada contato com Deus. Adana contato com Deus. Tem contato. Adana contato na moki. Mas você que vai ter com o pai. Com esse que nós temos. Quando você lhe liga, se preocupa com a sua situação. Quando você lhe liga, se preocupa com os seus problemas. Te sustentar na vida de oração. Quando você lhe colocar a confiança, Deus vai operar. Você não disse amém porque você não acreditou. Deus vai operar. Diz ao teu próximo. Se você em casa dormir, a mensagem está passando. Amém. Agora lhe diz, vai passar confiando naquele ensino. Wana confesso na papa kindani mama kindani wana. Vai estar mais confiar naquele sim. Deve estar. Wana confesso. Não confio mesmo wana. Amém. Hoje, a confiança do Filho de Deus não pode estar aqui no mundo. A confiança do cristão não pode estar na alguém que está de lado. Oh, se Deus, Ele próprio permitiu nos dar um céu, um Moisés do tempo, porque Ele sabia, se eu falar só assim,
À quel nous va accréditer? Mas, maintenant tu vas révéler la vie de nous, ma personne. Ceux qui nous ont révélé vie à oui, tu as fait. Et c'est ce que le boucan. Nous sommes les deux ch'tibis. J'ai vu que même ma situation c'est pour que Dieu t'a mis révélé. À partir d'ailleurs, vous va venir Dieu à final ici. À final, à partir de Dieu, nous avons também dit. Ouvre. T'as vu? Multicache. Et son cycle de Rwanda dit. Et la place où on a comme un bon. Dit também buscar. Et la place où on a bon, place où on a yoka. Et même à cause que tu disais, vous servez les deux, était pour multicache. Ok. Vous savez qu'on problème. Vous savez ça. Que parmi 50 ans qu'on Deus, nous faut passer direct. Pour quel peuple Jésus, Jacques a dit, il passera au passé non pour nous. Vous savez nous passera direct à Deus. Si vous passez nous servons. Et à raison pour la foi. Quand vous êtes divers à passer nous, coloque confiance. Qu'elle va te dizer. Ou qu'elle va te dizer. Na wewe makosa mort. Mas o que ele vai te dizer é uma vida. É vida. Amém. 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 A confiança. Todo aquele que confia no Senhor não pode fazer uma coisa que ele não gosta. Amém. Amém. Todo aquele que confia no Senhor não pode fazer uma coisa que ele não se alegra. Mas o que ele vai fazer é aquilo que alegra. Por quê? Por causa da tua confiança que você colocou nele, ele também vai se alegrar contigo. Porque ele sabe, conforme ele me colocou a confiança, se eu lhe dou também a minha obra, não vai estragar. Uma vez, eu falei um ensinamento, dizia assim, vale mais você dá uma obra tua na alguém que te ama do que você dá aquele que você ama. Porque aquele que te ama vai ser difícil ele estragar a tua obra. Mas aquele que você ama, você não sabe o coração dele, ele pode estragar a tua obra. É da mesma coisa que eu quero dizer. Se você colocar confiança em Deus, ele também vai te dar a obra dele para você levar. Se você lhe colocar a confiança, ele vai te dar a roupa dele para você levar. Houve um segredo que vou fazer. Durante os dias não abri segredo. Você sabe que vamos abrir segredo. Sabe por quê? Que quando te combate não vence. Sabe por quê? Sabe por quê? Duas coisas. Se combate a igreja e não vence. Que combatem você não vence. Por causa de uma coisa que eu vou descobrir. Essa coisa é qual? Primeiramente, é a confiança que nosso Pai colocou em Deus. Porque Ele próprio, na confiança que Ele colocou em Deus, Ele tem dito: na confiança que eu te coloquei, você me deixa essa obra. Agora, por que essa obra tem que estar destruída? É somente a confiança. Amém. Ninguém pode receber a libertação sem ter o amor. Se você não ama, o teu coração está fechado, a libertação também não entra. Se você não tem amor, é difícil a fé habitar em ti. Por quê? Você não ama Deus e você vai lhe pedir coisas. Como é que você vai ter a fé que Ele vai te dar?
marche que nous avons fait, nous confions. Meus amados irmãos, conforme nós estamos aqui, primeiro amém, o que nos trouxe aqui é a nossa fé. Porque desde ontem, você dizia, amanhã eu vou na igreja. Hoje, você levantou, se preparou, deixa na igreja. Mas no dia de hoje, você aumentou as como vou na igreja, pela confiança que eu coloquei em Deus, eu só vou para receber a mensagem. Por quê? Da confiança que você tem. Da confiança que eu tive. Deixa o seu posto. O ensinamento ainda não terminou. Ele diz que ficou o último passo. A esperança. Espoir. Que é o quarto passo. Ele diz que falta o quarto passo, a esperança. Agora ele diz, na confiança que você colocou em Deus, me promete que virás de tarde. Então o tempo da igreja me promete. O próprio Deus está me dizendo. Eu quero ver quais são os que me confiam. Quem levanta a mão. Nos colocamos de pé para nós irmãos. Vou te dizer uma verdade. Não diz mais se Deus permitiu. É só você colocar confiança em Deus. Nos colocamos de pé. Seja você que está com criança, pode se colocar também de pé. Caia somente a concentração. E somente ele mesmo Deus. Ele quer dizer algo. E aquilo que ele quer dizer é algo muito importante para ti. Então ele tem coisa para dizer. Ele nos sinal que está apresentando um momento de oração. Sinal de juntar as mãos. Sinal de cruzar. E olha sobre o sinal da cita. Deus me revelou esse sinal. Vai mais você levantar as mãos. Ou vai mais você começar a bater palmas. Zambe afinanga, Ozali Zambe.